Passamos a apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti. Adaptação Sidney Carbone. Paulo, pretendente à mansão, não teve empecilhos porque estava preparado para cobrir a diferença. Leda não se opôs, e nem Mariel, pois considerou que cada vez que viesse de visita ao Brasil, teria a velha mansão da família para se hospedar. Mas, por ocasião do acerto da indústria, ele levantou-se e... Um momento, doutor. O que foi, Mariel? Discordo que o advogado faça leitura do acerto da indústria. Mas você disse que estava de acordo com a proposta que foi apresentada. O que o fez mudar de ideia? Eu não mudei de ideia, coisa nenhuma. Entretanto, acho que deveria fazer uma explanação detalhada da maneira como vai conduzir o funcionamento da indústria e do método de trabalho que irá aplicar, uma vez que não terá mais o papai para esclarecer possíveis dúvidas. Ah, bom. Aliviado, Paulo pediu licença ao advogado e satisfez o irmão. Tinha preparado um estatuto das normas que passariam a vigir daquela data em diante. Quando terminou com algumas observações, Leda e Mariel concordaram e a assinatura final foi efetivada, passando assim a indústria às mãos de todos com o comando de um só. Algumas semanas se passaram. Idalina pensava agora em algumas remodelações na mansão, não no seu estilo que gostaria de preservar, mas para sua própria conservação e conforto maior de todos. A família sentiu-se, a partir de então, cair novamente naquela rotina em que os assuntos discutidos não traziam mais a expectativa nem as conjecturas para as decisões já todas tomadas. Paulo continuava a desempenhar seu trabalho, agora mais cioso das suas responsabilidades. No lar, os filhos prosseguiam a vida de jovens alegres, participantes, mas responsáveis pelos estudos que realizavam. A falta do avô era menos sentida e a nova rotina se estabeleceu. Contudo, nem sempre a rotina continua e algo ocorre trazendo novamente motivos de preocupações e transtornos. Desde que o velho partira, nada fora mexido em seu quarto. Às vezes, Idalina pensava em desfazer as gavetas, esvaziar os armários e doar todos os seus pertences a alguns necessitados, mas sempre protelava. Comentava essa necessidade com o marido, mas como não era estimulada por ele, o tempo foi passando. Após alguns meses, certa noite... Um gemido começou a ser ouvido no quarto que pertencera ao velho avô. O mesmo neto que tinha o quarto contíguo ao dele foi o primeiro a ouvir. O que é isso? Com a noite de verão, parecia que o som se expandia com mais facilidade. Eduardo levantou-se, assustado, ficou atento e lembrou-se, pela semelhança do som emitido, da noite em que o avô passara mal. Credo! Arrepiou-se todo e ficou com receio de abrir a porta. Jane, uma das filhas de Paulo, levantou-se e, imediatamente, foi bater à porta do quarto de Eduardo. O que foi, Jane? Você está ouvindo? Sim. O que é isso, Eduardo? São gemidos semelhantes ao do vovô naquela madrugada em que teve o derrame. Estou com medo. É melhor acordarmos o papai. Temerosos, correram bater à porta do quarto dos pais. Papai! Mamãe! Idalina acordou primeiro e, reconhecendo as vozes dos filhos, levantou-se rapidamente e foi abrir a porta. O que está acontecendo?
O que vocês estão fazendo aqui? Ouvimos um gemido partindo do quarto do vovô, semelhante ao daquela noite em que ele ficou doente. Que bobagem é essa? Não é bobagem, mamãe. Ora, vocês sonharam e nos vêm acordar por isso? Paulo acorda com as vozes da esposa e dos filhos e vem até a porta do quarto. Do que vocês estão falando? Ao ouvir as explicações do filho, Vamos ouvir isso de perto. Venham comigo. Paulo saiu do quarto seguido da esposa e dos filhos. À medida que se aproximavam do quarto do falecido, todos ouviram nitidamente aquele som e pararam em frente à porta. Não é possível. Os gemidos são idênticos ao do seu avô. Você tem razão, Paulo. Será que ele voltou da sepultura? Que besteira está dizendo, menina? Entremos e tiremos a prova, ora. Eu não entro. Entre o senhor. Embora receoso, Paulo abriu lentamente a porta e... o ruído ainda continuava. Pensou na possibilidade de encontrar alguém que tivesse arrombado a janela e entrado. Mas, ao acender as luzes, tudo estava em ordem e nos mesmos lugares. As janelas fechadas, a cama feita, e do momento em que as luzes foram acesas e ele entrou por inteiro, o ruído cessou. Paulo fez sinal para os outros entrarem. Como mais nada estavam ouvindo, obedeceram, sem nada apurar nem compreender. Que coisa mais estranha. Eu ouvi perfeitamente os gemidos de seu pai, querido. E agora? Deve ser a saudade que sentimos dele que nos fez ouvir o que não existe. Vamos voltar para os nossos quartos. Já viram que não há nada aqui, não precisam ter medo. Eduardo e Jane retornaram, não tranquilos, como se deve ir para o repouso, mas tentaram. Paulo e Idalina também, e após fecharem a porta do quarto, fizeram algumas suposições a respeito do fato estranho. O que poderia ser, Paulo? É inútil afirmarmos que tenha sido uma ilusão dos sentidos. Ouvimos perfeitamente os gemidos. Será que o papai quer nos dar um aviso? Aviso de quê? Agora a partilha já foi feita. Quem sabe queria nos dizer alguma coisa? Advertir? Mas não seria com gemidos que eu faria. E depois, os que deixam a terra não retornam mais. Não acredito que tenham sido nada da parte dele. Mas como explicar, então? Não sei. Mas a sua ida ao seu quarto serviu para lembrar-me de que há muito tempo estou pretendendo fazer uma arrumação no que era dele para doar a algum necessitado. Depois, quero transformar aquele espaço num quarto de hóspedes. Você já devia ter feito isso. Tem razão, mas as preocupações com o inventário não me animaram. Vamos tentar dormir este resto de madrugada que nos sobra. Que o meu dia amanhã será estafante. Espero que você consiga, porque eu talvez não durma mais. Fiquemos quietos e o sono virá. Cada um virou para o seu lado, tentando acomodar-se. Mas nem Paulo nem Idalina conseguiram sequer adormecer. Os dois irmãos, ao contrário, passado o primeiro susto e tranquilizados pelos pais, logo dormiram profundamente. Pela manhã, à mesa do café, o assunto não foi outro senão o estranho acontecimento da noite anterior. Todos estavam tensos, assustados, e nenhuma explicação lhes ocorria. A noite daquele dia foi serena, e, na manhã seguinte, comentaram apenas o alívio de nada terem ouvido. Ao cabo de 3 dias, o fato já não tinha mais tanta importância. Uma semana depois, novamente o silêncio era profundo na mansão. Todos dormiam sem cuidados. A certa hora, porém, os gemidos começaram. Estamos apresentando A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção, adaptação de Sidney Carbone.
O sono profundo não permite que se desperte repentinamente a um simples gemido, mas com a sua continuidade todos foram acordando. Outra vez, Eduardo foi o primeiro, pela proximidade do quarto. Sem muito temor, como da primeira vez, levantou-se e foi chamar os pais. Jane já estava se levantando e, ao sair do quarto, encontrou-o. O que está acontecendo nesta casa, Eduardo? E é para mim que você pergunta? Vamos acordar o papai. Em poucos minutos, todos estavam à porta do quarto do avô, à escuta dos gemidos que continuavam. Vou entrar para examinar o que acontece. Quero acender a luz e ver se o barulho para. Não entre, papai. É perigoso. O senhor não sabe o que poderá encontrar. Não encontrarei nada, como não encontrei da outra vez. Cuidado, querido, cuidado. Cautelosamente, Paulo abriu a porta e procurou o interruptor tateando a parede. Ao tocá-lo, a claridade se fez brilhante, intensa e, imediatamente, os gemidos cessaram. Paulo fez um sinal e Idalina entrou, seguida dos filhos. Examinaram tudo, como da vez anterior, e não notaram nada de diferente. Idalina pensou um pouco e depois disse ao marido: Se ao entrarmos e acendermos a luz o barulho cessa, é porque seu pai está nos chamando em seu quarto. Talvez seja a forma de nos dizer que há alguma coisa aqui que devemos descobrir. De onde você tirou essa ideia? Foi o que me ocorreu. Deve haver algo que ele próprio gostaria de nos ter falado sem ter tido tempo. Não acredito em nada disso. Voltemos ao nosso repouso e vocês, filhos, façam o mesmo. Já verificamos que não há nada nesse quarto. Mas o que a mamãe disse pode ter lógica. Não deem ouvido ao que sua mãe disse. É uma bobagem. Vamos sair daqui. Já em seu quarto, Paulo advertiu a esposa. Não deveria ter assustado as crianças. Quis mostrar-lhes que nada havia e você lhes disse que o papai poderia querer nos dar um aviso. Apesar de você não concordar comigo, estou firme nesse pensamento. E estou decidida. Farei uma arrumação naquele quarto. Examinarei peça por peça de seu vestuário. Caixa por caixa. Gaveta por gaveta. Tudo, tudo. Nada haverá que não passará pelas minhas mãos. E você verá. Alguma coisa encontrarei. Não tenha tanta certeza. Se nada encontrar, ao menos terei realizado o que já deveria ter feito há muito tempo. A conversa encerrou-se e eles procuraram dormir. Mas o assunto era por demais surpreendente e inusitado para proporcionar-lhes um repouso tranquilo. Nunca haviam ouvido falar em fato semelhante. Pouco conheciam das religiões. Apenas o que ouviam através de algum comentário de amigos ou de situações alheias às suas pessoas. Mas agora era diferente, e Paulo estava realmente preocupado. Se Dalina tiver razão e encontrar alguma coisa no quarto de papai, o que poderia ser? O velho sempre usou de lealdade com todos, nunca deu a perceber que fazia ou escondia algo. Se for algum documento relativo à partilha? Mas se for isso, ele teria se manifestado antes, e não quando tudo já está decidido e sacramentado. A certa altura, não suportando a carga de tantos pensamentos, chamou a esposa. Dalina. Como ela também não conseguia conciliar o sono... O que é, Paulo? Pensei que estivesse dormindo. Embora tenha tentado, não consegui. Tantos pensamentos me vêm à cabeça. Também tenho pensado muito e começo a admitir que você tem razão. Do contrário, o que quereria papai conosco? Quando cheguei a essa conclusão, você contestou. Se concordasse diante dos nossos filhos, eles teriam medo. Compreendo. A princípio achei impossível, mas lá no quarto deu-me nitidamente a impressão de que aqueles gemidos eram um aviso. Se assim for, logo saberemos. Confio na sua arrumação e no seu olho investigador. Vou fazer tudo com atenção e sem pressa. Não quero ninguém para me distrair. Quando terminar, arrumarei tudo em pacotes e daremos o destino que desejo. E quando pretende começar? Amanhã mesmo. Não sei quanto tempo irá demorar, pois pessoas de idade costumam acumular muitos objetos ao longo do tempo. Talvez encontre até coisas de sua mãe, das quais ele nunca quis se desfazer. Tenho certeza disso. Está me passando uma coisa pela cabeça. O quê?
E se ele lá se encontrar, supondo que ainda esteja vivendo conosco? Ao vê-la mexer nos seus pertences, poderá não gostar. E os gemidos continuarão, até mais intensos ainda. Credo, Paulo, não me coloque medo. Nunca pensei nisso. Não acredito que possa ocorrer. Acho que falei uma bobagem. Esperemos, então. Não adianta fazer suposições. Logo teremos desvendado esse mistério. Entretanto, se nada for encontrado e os gemidos continuarem, é porque a coisa é muito mais grave e nos veremos sem ação. Confiemos que estamos no caminho certo. No dia seguinte, assim que Paulo saiu para o trabalho e os filhos para a faculdade, Idalina chamou uma das criadas, deu-lhe as orientações para o bom andamento do serviço na casa e, um tanto temerosa, foi ao quarto do ex-sogro. Entrou e fechou a porta sem trancá-la. Olhou para os armários, para as mesinhas de cabeceira, sem saber por onde começar. A tarefa não será fácil nem agradável. Talvez por isso eu tenha protelado tanto. Mas agora não tem jeito. Tenho que botar a mão na massa. Decidindo-se a começar pelas roupas, abriu o armário. Quantos ternos! Vou retirar um por um, colocar sobre a cama e verificar cada bolso, tanto dos paletós como das calças. E assim ela fez. Mas... não há nada nos bolsos. Também? Há quanto tempo o velho não usava mais estes ternos? A maioria está fora de moda. Desde que deixou de trabalhar, gostava de ficar em casa à vontade. Só usava um terno quando Paulo insistia para que ele fosse à indústria conferir alguma inovação. Idalina dobrou todos os ternos, deixando-os sobre uma poltrona prontos para empacotar. Agora, vamos às gavetas. Elas estavam abarrotadas de roupas íntimas do velho. Examinou todas e depois, caprichosamente, as dobrou, colocando-as aos pés da cama. Nas gavetas também não encontrei nada. A parte mais fácil da tarefa está concluída. Agora vou examinar as caixas que estão no chão do armário e sobre ele. Mas, nesse instante, ela foi abrir a porta. Era a criada, avisando que havia chegado uma visita. Lamentando por não poder continuar, fechou a porta e desceu à sala, esperando retornar logo. Tratava-se de uma velha amiga que Idalina não via há tempos, pois havia se mudado para outro estado. Em visita a familiares na cidade, resolvera passar o dia na companhia da amiga, o que muito satisfez Idalina. E assim, ela foi obrigada a interromper o trabalho de arrumação que havia iniciado. A visita só deixou a mansão às 5 horas da tarde. À noite, enquanto aguardavam o retorno de Paulo da indústria para o jantar, os filhos perguntaram à mãe a respeito da arrumação no quarto do avô. Comecei, mas não pude terminar por causa da visita de Guiomar. E a senhora não ouviu nada enquanto esteve lá no quarto? Não, Eduardo. Foi como se o que temos ouvido durante a noite não passasse de sonhos ou criação da nossa mente. Se a senhora quiser continuar depois do jantar, eu ajudarei, mamãe. Não, filha, obrigada. Mas prefiro realizar esse trabalho sozinha. Quero estar atenta a cada objeto que tocar para examiná-lo minuciosamente, sem ser interrompida. E acha que irá encontrar alguma coisa que explique o que vem acontecendo à noite nesta casa? Tenho quase certeza que sim. Acabamos de apresentar... A Caminho da Redenção, obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.